Muito bem, vamos lá. Ô, Gesimiel, vamos colocar 2 minutos e meio, porque tem muito mais vídeos. O tema hoje, esse foi o assunto do dia. Aliás, ainda está sendo, né? Porque não terminou o voto ainda do Fux, não terminou o voto. Então, 2 minutos e meio, eu vou começar pela minha direita com o Samuel Costa. Boa noite, Samuel. A sua análise sobre o voto do ministro aí. Boa noite a todos os debatedores, né? Então, gente, o ministro Fux tornou-se um garantista de ocasião. Ele que, ao longo da sua trajetória como magistrado no Supremo Tribunal Federal, sempre foi punitivista e agiu em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e até mesmo com o entendimento que o mesmo defendeu outrora. Recentemente, para vocês terem uma ideia, os indivíduos que respondem pelo ato antidemocrático do dia 8 de janeiro e pedir a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, depredação do patrimônio público e tantos outros tipos penais, ele não arguiu, no momento do recebimento da denúncia, a incompetência, né, do juízo para apreciar a referida temática. E o mais controverso e pitoresco de tudo é que, ao ser concluído o inquérito policial na fase preliminar na Polícia Federal, presidido pelo delegado de polícia competente, e depois submetido ao crivo da Procuradoria-Geral da República, que integra nesse processo como parte, ele simplesmente não manifestou-se contrário à admissibilidade do pedido na Suprema Corte do país. E, repentinamente, forças ocultas, talvez alguma pressão do governo estrangeiro, a lei Magnitsky ou algo desse tipo, pelo fato de ter proventos, algumas fazendas, investimentos em território estrangeiro, ele preferiu, de forma totalmente controversa no mundo jurídico, fazer esse voto totalmente desproporcional e descabido. É pitoresco, né, ver que uma pessoa como Fux preferiu se curvar ao interesse do governo estrangeiro. Um homem de peruca demonstrou ser mais controverso do que o homem sem cabelo careca. Porque, se não vejamos, a legitimidade para propor a ação foi recepcionada dentro do prazo tempestivo. E o Fux admitiu o recebimento da denúncia. Tanto é prova que, no caso em tela do Mauro Cid, delator, ele prefere condená-lo. Condena o delator e passa pano do chefe da suposta organização criminosa Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, Samuel. Deu os seus 2 minutos e meio. Eu quero lembrar aqui, hoje a gente está com 5 debatedores no estúdio, eu quero lembrar aos debatedores que costumam interpelar os seus colegas que não façam isso hoje, pelo número de pessoas, o assunto, então, porque senão não vai dar tempo para que todos consigam fazer a sua análise, fazer a sua manifestação. Por gentileza, vamos obedecer o tempo e fazer a sua análise. O que o outro vai dizer é problema do outro, certo? 2 minutos e meio. Paulo Cavalcante, boa noite. Por favor, seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, equipe Rema. E boa noite você que nos dá a alegria da sua audiência. Poxa, quando eu vejo o Fux, né, que sempre teve uma tendência tão à esquerda, centro-esquerda, né? Às vezes esquerda demais, às vezes centro demais. Não deveria ser assim com nenhum juiz, mas infelizmente na nossa Suprema Corte é. E aí eu vejo o Fux tendo uma lucidez, sendo uma luz no meio das trevas, trazendo, ele pontuou, né? Ele conseguiu separar item por item. Ele não fez igual o Alexandre fez, pegar todo mundo numa bacia só e dar 17 anos de cadeia para uma senhora de mais de 70 anos, com uma Bíblia debaixo do braço, e para outra moça com um batom. Ele não fez isso. Ele separou item por item. Ele chegou a citar os documentos, mostrou foto dos documentos, mostrou o abismo que nós estamos entrando no Brasil, no caso judicial, se condenarmos o Jair Bolsonaro. Não é a questão do Jair Bolsonaro ter sido presidente ou ex-presidente, ou dele ter sido de direita, de esquerda, ou de qualquer outra coisa. É esse tipo de julgamento. Isso é vergonhoso para uma nação. Isso deixa uma mácula que vai demorar gerações para nós consertarmos.
né? Com certeza isso vai ser tese das próximas formaturas de faculdades aí de direito, vai ser debate, nós vamos ter histórias, vamos ter livros, vamos ter série sobre o que aconteceu no Brasil nesse ano de 2025, nesse julgamento que está sendo assistido pelo mundo todo. Fux traz uma luz, ele pontua citando a Constituição, ele pontua citando o Código Penal, ele pontua citando coisas assim, tipo, o Bolsonaro está sendo culpado de uma coisa que ele não estava lá, ele está sendo, um documento foi colocado quando esse documento foi adquirido para que fosse prova. Foi impresso muito tempo depois, e depois foi colocado como prova. Quer dizer, você não pode entrar dentro da defesa de um advogado, penetrar dentro da defesa dele para criar provas. O indivíduo não pode criar provas contra si próprio. E o Fux, nesse momento, Paulo, ele consegue... Fechou seu tempo. Ele consegue trazer a direção, ele consegue trazer uma luz. Fechou seu tempo, Parabéns, Paulo. Fux. Eu não cheguei nem a olhar o tempo. Desculpa, muito obrigado pela sua análise. Josinélio Muniz, boa noite. 2 minutos e meio para o seu comentário. Boa noite para você que está em casa. Boa noite, meus amigos aqui, colegas de bancada, debatedores. Boa noite também o Zezinho, que está hoje aqui com a gente, né? Sempre, né? Hoje o Fux demonstrou que ele não quis, ele se negou a embarcar nessa vergonha do Supremo Tribunal Federal que vai ficar na história. Ele decidiu talvez ouvir o seu colega, ex-colega de bancada, Marco Aurélio de Mello, que pontuou claramente o que a Constituição determina em casos como esse. Fux foi brilhante. Diferente de Alexandre de Moraes, que apenas trouxe uma questão política, tentou debater com os advogados, ele mesmo se incriminou dizendo que ele é vítima no processo. Fux não. Fux trouxe lei, ele mostrou jurisprudência, trouxe a história do que já aconteceu no passado e dentro da Constituição ele me fez lembrar do tempo que eu estudava direito na faculdade, aquela doce lembrança de como funcionava o Supremo Tribunal Federal. Um poder que deve apenas defender a Constituição e nada além disso. Então, Fux foi brilhante, baseado na lei, baseado na Constituição Federal. Foi isso que ele fez e nada além disso. E isso será parâmetro, sim, para o futuro, será parâmetro até para que leis internacionais sejam aplicadas contra esses violadores de direitos humanos. Eu não sei se algum outro ministro vai seguir o Fux. Porque se tiver por medo, igual disse o meu amigo aqui, Samuel Costa, se for por medo, pode ter certeza que alguns outros ministros também vão seguir o Fux e também vai pedir a absolvição, vai pedir a nulidade absoluta desse processo, se for verdade, que eu não acredito. Mas que Fux foi coerente, verdadeiro, pontuou e de maneira inquestionável. Todos os ministros tiveram que ficar ali calado e aceitar com o Alexandre de Moraes como relator. Não tem como rebater o que o Fux apresentou, porque está na Constituição Federal. Pelo menos um momento de lucidez nesse Supremo Tribunal, que tem sido para nós uma decepção. Pedir em Deus que a cabeça daqueles outros ministros ali não siga aquele ditador da toga que é o Alexandre de Moraes. Muito bem, Josinélio, muito obrigado pela sua análise. Ramon Cujuí, boa noite. Agora é a vez do seu comentário, 2 minutos e meio. Boa noite, Cícero. Boa noite, Josinélio. Boa noite, Samuel. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Paulo Cavalcante. É um prazer revê-lo, Paulo. Faz dias que nós não víamos. Boa noite, Juninho. Miel. Boa noite, Igor. Os trabalhadores da Rema, que mantêm o programa no ar, porque não adianta ter máquina, dinheiro, televisão, se não tiver trabalhador para colocar as coisas no ar. Porque no mundo todo, riqueza é produzida pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. E um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo agora. Um beijo a você, que nos prestigia com a sua audiência. Abraço a todos, todas e todes. Olha, Cícero, o ministro Fux hoje prestou um grande serviço ao Supremo Tribunal Federal. É preciso que se diga isso. O voto do ministro Fux hoje deixou claro que essa balela de que nós temos um tirano da toga, Alexandre Moraes, é a maior conversa fiada que existe. O voto do ministro Fux, independentemente do mérito do voto, mostrou
que no Supremo Tribunal Federal há juízes independentes e autônomos e que no Supremo Tribunal Federal cabe a divergência. E a divergência, assim, é diametralmente oposta. Foi isso que Fux mostrou. Aqueles que dizem que há um tirano no Supremo Tribunal Federal, ficou provado que não passa de imbecis. Essa que é a verdade. Porque o voto de Fux ele é diametralmente oposto ao voto do relator. Ora, se Alexandre de Moraes fosse esse monstro que controla o Supremo e que manipula e que faz todos obedecerem às suas ordens, nós não teríamos um voto como esse do Fux. É disso que a gente está falando. Parabéns ao ministro Fux, que mostrou que o Supremo Tribunal Federal do Brasil é composto por juízes que votam conforme a sua consciência e que têm a liberdade de expressar a sua divergência publicamente, como o Fux expressou hoje. Serviço inestimável ao Supremo Tribunal Federal. De outro lado, ele também prestou um serviço à sociedade brasileira, porque ele veio para a sessão e trouxe o voto, né? Votou para ser apreciado. Ele não pediu vista do processo. E isso quer dizer o quê? Que sexta-feira vai ter festa lá em casa. Porque se ele tivesse pedido vista, nós teríamos adiada a nossa festa. Muito bem, Ramon. Obrigado, Ramon. Deu seu tempo. José Joaquim, boa noite. Por favor, 2 minutos e meio para a sua análise. Eu vou pedir aqui, vou fazer como o Fux. Eu não quero ser interrompido na hora que eu estiver falando. Mas ninguém interrompeu ninguém, Zezinho. Não, mas eu não quero, porque aqui, ultimamente, a gente é interrompido. Então, é o seguinte, olha, bem-vindo a mais um News 5.1. O tupé, valeu o tupete de Fux. Valeu, lavou a alma da metade do povo brasileiro, que clama por justiça e que quer que seja o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito ele tem que valer. Está na hora de alguém ali, o decano Gilmar Mendes, está na hora do presidente da República, está na hora do Congresso sentar, botar a bola no chão e fazer o que Lula pediu. Vou pacificar e unificar o povo brasileiro, que ele fez um estelionato eleitoral, que ele não fez nada disso. Ele polariza. Tanto é que os aloprados da extrema esquerda, diferente de Ramon Cujuí, que veio, mas ao mesmo tempo está com um discursinho de ódio, torcendo para a execução pública, para lixamento público, querendo encarcerar as pessoas. Isso não. Quando Lula foi preso, eu não torci. Eu fiquei triste. Você vê um ex-presidente com a história de Lula ir para a cadeia, diferente deles, com discurso de ódio. Então, o que eu quero nesse momento é a Constituição. Alexandre de Moraes é um violador da Constituição. Ele é um violador. Ele faz ele dita, faz de todos os jeitos que ele pretende e da maneira. E ele violou, ele extrapolou, diferente as preliminares do Alexandre de Moraes e do Dino ontem. Hoje, Fux deu uma aula de constitucionalidade diferente que o advogado militante da extrema esquerda, que a gente sabe que ele acumula um monte de derrota. Por quê? Porque ele não fala nada com nada. Eu tenho dificuldade de entender a hermenêutica do texto do meu amigo Samuel. Porque tem problema de cognição. Eu falei, tá vendo? Ele deu Não, Samuel, não. Você pega, você Está cortado o microfone do Samuel. Está cortado o microfone do Samuel. Então, gente, o que a gente espera nesse momento é que as pessoas estudem um pouco, parem um tempo, tem a noite toda para ver o julgamento, para ver, falar 12 horas seguidas e fundamentar bem a Constituição. Muito isso bem. que um advogado bom faz.